Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para mais um desafio da nossa querida BAE, Beneficência Assistencial Espírita, né? Fazendo então o nosso estudo, a nossa palestra, através de vídeo. Em razão dos acontecimentos, não podemos estar juntos, mas buscamos manter o nosso trabalho, né, da melhor maneira possível, ainda que seja em vídeo, né. Antes de começarmos, então, o nosso estudo, gostaria muito de que fechássemos os nossos olhos e, por alguns segundos, né, agradecêssemos ao Mestre Jesus por essa grande oportunidade de estarmos aqui, pedindo que nossos lares sejam abençoados, iluminados, que nós possamos tirar o melhor proveito desse grande momento. Que assim seja. Muito bem. O nosso estudo, a nossa palestra de hoje, tem como tema a luta contra o mal, e esse tema foi retirado do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Chico Xavier, e está no capítulo 7. É um tema que traz um ensinamento de Jesus para Tadeu, um dos apóstolos. Então, antes de começarmos a história ocorrida e o ensinamento, eu gosto sempre de trazer um conhecimento a mais, né? Então, quem era Tadeu? Tadeu era primo de Jesus, sua mãe era prima de Maria e seu pai era irmão de José. Tiago, que era um dos apóstolos também, era irmão de Tadeu. E a pregação e o testemunho de Tadeu era tão forte que impressionavam os pagãos, e a grande maioria deles acabava se convertendo pela forma, pelo amor com que ele fazia suas pregações, né? Nas Escrituras, o João Evangelista relata que na última ceia, foi Tadeu que perguntou a Jesus assim: Senhor, por que razão has de manifestar-te somente para nós e não ao mundo? E Jesus então respondeu para ele: terão manifestações minhas todos os que guardam minhas palavras e permanecem fiéis ao meu amor. Tadeu foi um dos discípulos que Jesus apareceu na estrada no caminho de Emaús, logo depois da ressurreição, que vem provar que realmente Tadeu era uma pessoa que permanecia fiel ao amor do Cristo, né? Ele morreu martirizado cruelmente na Pérsia, a golpes de machados, por sacerdotes pagãos, porque ele não quis prestar culto à deusa Diana. Na Igreja Católica, ele é conhecido como São Judas Tadeu e é representado pela imagem que tem numa mão um livro e em outra mão uma machadinha. O livro, que simboliza a palavra, né, que ele pregava, e a machadinha, que simboliza o instrumento de martírio dele. Então, ele é conhecido também na Igreja Católica como o santo das causas desesperadoras. Olha, e desesperado não falta nesse mundo, né? Então ele deve ser muito requisitado. Muito bem. Agora que a gente conhece um pouquinho, né, sobre Tadeu, sobre esse apóstolo do Cristo, vamos então buscar entender a história que aconteceu com ele. Tadeu era maravilhado com os feitos de Jesus, principalmente quando Jesus afastava os espíritos malfazejos de suas vítimas,
sob amorosa determinação, né? Então ele ficava extasiado com aquilo, ele achava aquilo um feito maravilhoso, né? E certo dia Jesus precisou se retirar da onde eles estavam, junto com João e Tiago. Precisou ir até Cesareia e o restante do grupo ficou, né? Inclusive Tadeu. Aí levaram a esse grupo para Tadeu uma dementada, né? Que foi trazida para que fosse anulado o efeito da atuação do espírito perturbador, que a subjugavam e tal. E Tadeu tentou, mas apesar de todos os esforços dele, ele não conseguiu o feito, né? Apesar de toda a boa vontade, ele não conseguiu. Então ficaram aguardando o mestre, que chegou no dia seguinte, e o mestre então conseguiu libertar essa dementada desse espírito malfazejo, e Tadeu ficou indignado. Tadeu ficou indignado por que ele não tinha conseguido fazer aquilo, né? E ficou pensando, mas por que Jesus não passa automaticamente para nós esse poder, para que a gente possa também lutar contra os adversários do bem, né? E ele ficou pensando naquilo. Esperou uma oportunidade, e a oportunidade aconteceu naquela mesma noite, né? E foi conversar com Jesus. Só ele, Jesus. Aí ele passou para Jesus todas essas questões, por que ele estava cismado, né? Por que ele ficou tão indignado, por que Jesus não passava esse poder para eles e tal. E, como sempre, né, no livro Boa Nova sempre coloca assim, que Jesus ouviu as ponderações dele com muita serenidade, né, muita tranquilidade, e aí perguntou para ele o seguinte: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu respondeu: Senhor, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. E Jesus disse para ele assim: mas Tadeu, se você está procurando semelhante coisa, por que é que você a está reclamando nos adversários? Em primeiro lugar, seria justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Nesta fala, o Cristo está dizendo para ele assim: se nem você tem o reino de Deus no coração, como você quer que os outros o tenham? Como você exige dos outros uma coisa que você não tem, que você ainda está procurando, que você ainda está buscando? Aí Tadeu disse para Jesus assim: Senhor, mas os espíritos do mal também são nossos irmãos? E a resposta do Cristo: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal vestirão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira. E esse
para mim, foi o grande ensinamento do Cristo na luta contra o mal. Ele diz aqui claramente que nós não temos que combater o nosso irmão, mas combater a ignorância que está dentro desse nosso irmão. E embora esse texto ele inicie falando da possibilidade de se afastar espíritos malfazejos, nesse momento aqui, nesse ensinamento, o Cristo está falando tanto de encarnados quanto de desencarnados. E nós vamos focar na luta contra o mal dos encarnados. Bom, então, Jesus diz que todos nós somos irmãos, independente daquilo que nós pensamos, independente das nossas verdades, independente de pensarmos igual ou diferente sobre as coisas do céu e da terra, todos somos irmãos. Todos nós viemos de um mesmo Pai. Se todos nós somos irmãos, se todos nós viemos do mesmo Pai, a reflexão é o seguinte: o que nos dá o direito de condenarmos os nossos semelhantes? O que nos dá o direito de julgarmos os nossos semelhantes? Será que a gente é melhor? A gente se acha superior ao nosso semelhante? Essa é a questão, o ensinamento que o Cristo nos deixa e que eu gostaria que nós refletíssemos hoje nesse nosso estudo. Às vezes, a gente também é adversário do bem, muito mais do que nós imaginamos. O fato de nós não sermos pessoas que matamos, que roubamos, não nos faz absolutamente pessoas do bem. Porque existem, até por sinal, existem muitas formas de matar e de roubar, formas não literais, Você pode matar esperanças de uma outra pessoa, você pode roubar oportunidades do teu semelhante, e tudo isso são atitudes que não correspondem ao bem, E assim como essas, tantas outras atitudes que muitas vezes nos faz acreditar que somos já pessoas do bem. Podemos exemplificar quando nós fazemos caridade, achamos que fazemos caridade, mas muitas vezes a caridade que nós fazemos não nos pede nenhum sacrifício. Nós damos aquilo que está sobrando para nós ou aquilo que não vai nos fazer falta. Então, é uma caridade, é um exercício de caridade. Não é exatamente uma caridade. Está muito além, muito além, não, muito aquém de uma verdadeira caridade. Mas tudo bem, se é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que nós vamos fazer. Mas não podemos nos dizer pessoas caridosas. Essa é a questão, E assim tantas outras coisas. Nós achamos que perdoamos, mas se a gente for analisar, a gente só perdoa as pessoas que a gente ama. Nós achamos que somos tolerantes, mas se a gente for pensar, a gente só tolera aquilo que a gente precisa tolerar, senão a gente acaba não tolerando, Nós muitas vezes achamos que nós fizemos muitas renúncias em nossas vidas,
renúncias de amores, renúncias de cargos, renúncias de empregos. Não, eu renunciei achando que aquilo que se fez é uma renúncia, mas na verdade nem sempre é uma renúncia. Às vezes é uma válvula de escape, é uma forma de deixar aquilo que está nos incomodando, aquilo que vai nos trazer trabalho, o trabalho interior de você suplantar aquela dificuldade, né? Então a gente diz que renunciou, mas na verdade a gente não renunciou. A renúncia é diferente. A renúncia é aquilo que vai me fazer falta, que eu gosto, mas que em benefício do outro eu estou abrindo mão. Isso é renúncia, não em benefício da minha própria pessoa, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise assim sobre o bem e o mal na humanidade, né, com aqueles que a gente convive, a gente observa que é nos pequenos detalhes que nós descobrimos até onde o bem e o mal estão dentro de nós. O que é e o que não é o bem e o mal dentro de nós, dentro do nosso semelhante, né? E a gente percebe, lógico, até pela nossa condição de expiação que nós nos encontramos, expiação e provas, né? A gente percebe que a gente, puxa, ainda está tão longe do exercício da lei de caridade, da lei de amor, da lei de justiça, né? Nós estamos ainda engatinhando nesta seara, né? E nem sempre a gente faz para o nosso semelhante aquilo que a gente gostaria que ele fizesse por nós. Quase sempre a gente não faz assim. A gente ainda é egoísta, é vaidoso, é orgulhoso, e que são os 3 grandes males da humanidade, né? Que é o pomo da discórdia em muitos setores da humanidade, né? Sejam setores políticos, sejam setores de família, sejam setores então de poder empresarial, então em tudo, numa guerra, numa separação, em tudo a gente vê que existe o egoísmo, existe a vaidade, existe o orgulho, que fala mais alto, né? E, infelizmente, a gente se deixa muitas vezes levar por esses sentimentos menos nobres ou nada nobres, né? Que ainda temos em nós, e no nosso caminhar nós vamos criando inimizades, vamos criando adversários, né? Vamos fortalecendo os nossos sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de menosprezo pela pessoa, o que complica muito a nossa evolução, o que nos desfavorece muito quando nós queremos nos tornar pessoas melhores, certo? Então, veja, vamos voltar ao ensinamento do Cristo, quando ele diz assim: o discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, apenas combate toda manifestação de ignorância. Então, o que o Cristo está nos pedindo? O Cristo nos pede que façamos o bom combate. E o bom combatente é aquele que entende que o seu semelhante não é mau. É um espírito que ignora as leis de Deus e, por essa razão mesmo, merece exatamente o contrário do que pratica.
Então vamos lá, vamos pensar assim. Quando imaginemos uma pessoa que nós consideramos como uma pessoa que tem o mal dentro dela. Uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa mal amada, né? Que não faz nada de bom para o seu semelhante. Então vamos imaginá-la. Então, o que o Cristo quis dizer? Não é aquela pessoa, não é aquele espírito. O espírito não é mal. O mal está dentro dele, por conta da ignorância que ele tem. Então, vamos pensar assim: se eu tenho o conhecimento, se eu vejo uma pessoa assim dessa forma, o mínimo do ato cristão que eu poderia fazer era imaginar que eu não sei quais são as causas que fazem com que esse meu irmão tenha esse tipo de comportamento. Nós sabemos que pode ser diversas causas, porque na verdade eu só recebo a reação dele, eu recebo o efeito da causa do mal nele. E o que o Cristo nos pede é que a nossa reação não seja igual, que nós não sejamos o lenho que vai atiçar ainda mais essa fogueira, que a gente haja exatamente o contrário do que ele age conosco. Então, o que o Cristo nos pede é mais ou menos assim: se você está diante de uma pessoa que é intolerante, que é agressivo, respeite. Respeite. Ame esse teu irmão. Pense que dentro dele existe uma força do mal que é uma força da sua ignorância. Ele não conhece Deus, ele não conhece o que é viver de bons sentimentos. Então ame, respeite, não revide, busque manter a serenidade, ore por esse nosso irmão, para que ele possa encontrar um caminho. Agora, o que o Cristo disse a Tadeu é o seguinte: Tadeu, se você tem o mal dentro de você, você não vai conseguir combater o mal no teu semelhante. E eu acho que esse é o grande ensinamento, porque Jesus pede que a gente se preocupe conosco, com o nosso reino interior, que a gente tenha essa consciência de que se o nosso semelhante tem coisas que não são boas, que não são do bem, nós também temos. E que nós precisamos combater. Assim como nós gostaríamos que o nosso semelhante fizesse conosco em relação aos nossos males, nós devemos também fazer com ele em relação aos males dele. Não quer dizer que todos os males sejam iguais, que todos os sentimentos que precisem ser trabalhados sejam iguais. Cada um tem lá a sua cota entre o bem e o mal, diferente um do outro, que precisa de ser trabalhado. Então, aquilo que já é o bem em mim, que eu utilize em favor do meu semelhante,
que eu o use, porque eu já tenho isso dentro de mim. Agora, aquilo que ainda não é o bem em mim, que eu trabalhe. E Cristo diz assim, e não é pelo outro que você tem que trabalhar. É por você mesmo. Porque não existe nada melhor do que você estar bem consigo mesmo. Você saber, você entender, internalizar, praticar as coisas que são do bem. E isso faz de nós pessoas melhores, muito mais fortalecidas diante do mal. Porque a única força que combate o mal é a força do amor. Não existe outra força para combater o mal. Então, se eu quero fazer isso, eu preciso fortalecer esta força do amor em mim, dentro de mim. E como que eu vou fortalecer isso? Como eu faço isso? Se eu sou tão suscetível quanto os meus irmãos às energias que, que nos atacam todos os dias, de modo geral, né? Então, vamos primeiro buscar essa força através da nossa capacitação. É importante nós entendermos que a gente não vai modificar, não vai alterar nada, absolutamente nada em nós, se nós não tivermos uma atitude, se nós não tomarmos uma decisão e formos perseverantes nessa nossa decisão. E não existe escape. Existem filosofias, existem discursos que nos ajudam, nos auxiliam, terapias que nos auxiliam muito a buscarmos esse nosso caminho. Mas o ensinamento mais preciso, mais precioso que pode nos auxiliar é o Evangelho do Cristo. Ele pauta todo o comportamento que nós deveríamos ter durante toda a nossa vida, para sermos realmente pessoas de bem, para construirmos o reino de Deus dentro de nós. Para isso, a gente precisa se capacitar. Então, nós temos que buscar conhecer o Evangelho. Primeiro conhecer, depois entender. Então, nós vamos conhecer lendo, entender estudando o Evangelho. Aí nós vamos internalizar. Então, vamos guardar esses ensinamentos dentro de nós. E depois vamos praticá-lo conosco e com o nosso semelhante. E a preocupação do Cristo é que a gente faça isso, que a gente não se preocupe tanto com o mal que está no nosso semelhante, mas se preocupe muito mais com o mal que está dentro de nós. E não pelos outros, mas por nós mesmos, para que a gente tenha uma vida serena, uma vida de amor, para que a gente possa ser um instrumento realmente de paz, de esperança, dentro desta vida tão conturbada por vezes, e que às vezes a gente pode ser ali uma pequena luzinha naquele momento de perturbação, naquele momento que estamos em sérias dificuldades, né? A gente pode ser uma pequena luz.
Então, combater o mal em mim, combater o mal em mim. Cristo ainda disse a Tadeu o seguinte, né? Capacita-te, Tadeu, porque ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar na tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. Então, aqui ele realmente encerra a conversa com Tadeu, deixando muito claro que ele tem que fazer acontecer o reino de Deus dentro dele. E entendo que essa seja a grande lição que nós devemos aprender e praticar. Não é filosofia, aquilo que a gente está falando aqui, é ensinamento, está ali, está escrito. Jesus nos mostrou. E mais, Jesus nos deixou um roteiro maravilhoso, que é o Evangelho, um roteiro de vida, um roteiro que referencia quais são os comportamentos que nós devemos ter conosco, com Deus, com os nossos semelhantes, para que a gente se transforme em pessoas de bem. E transformados em pessoas de bem, para que a gente possa fazer deste mundo um mundo melhor. Um mundo onde nós vamos ter condições de auxiliar aquele que quer combater o seu mal e ajudando-o a sair da ignorância. Através do nosso trabalho, do nosso exemplo, do nosso amor, da nossa dedicação, ajudar o nosso semelhante. Então, somos privilegiados, muito privilegiados, por recebermos tantos e tantos ensinamentos que o Cristo nos deixa e dando assim a luz, né, uma luz divina para o nosso caminho, uma luz que vai nos conduzir, que vai nos fortalecer. Não quer dizer que nós possamos fazer todas essas coisas em um só momento, de uma só vez. Talvez até não o consigamos, com certeza não o conseguiremos em uma só vida. Mas o conhecimento de tudo isso pode nos deixar a escolha para nos dar a escolha para começarmos em algum ponto que sentimos que em nós é fragilizado, algum ponto que nós ainda precisamos trabalhar com muita fé, com muita dedicação, com muita perseverança para mudar o nosso comportamento. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Mas o primeiro passo tem que ser dado. O primeiro passo deve ser dado para que a gente possa se sentir melhor. E como a gente se sente melhor? Quando a gente sabe que venceu alguma coisa que era um mal em nós. Como a gente se sente mais fortalecido, mais próximo de Deus, mais próximo da divindade. Então, meus irmãos, o convite é para que todos façamos uma reflexão sobre o mal em nós e que a gente possa trabalhar esse mal, transformando em
no bem. Este é o nosso convite de hoje. Nós agradecemos muitíssimo vocês estarem conosco. Espero que esse estudo tenha sido bom para vocês, como foi para mim. E eu gostaria de deixar como encerramento, né, a oração que para mim fecha todo esse nosso estudo. Ela é completa, ela é o que nós devemos buscar mesmo, né? É isso que nós devemos buscar na nossa vida, esse deve ser o objetivo da nossa vida. E então eu gostaria de terminar com vocês com a oração de São Francisco, ok? Para encerrarmos. Então vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada.